E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo Trevisan aqui do canal Jesus Freaks. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Na semana passada eu não gravei porque eu tava muito doente, então não postei nada. Mas essa semana nós voltamos com um dia novo, toda quarta-feira, agora 11 horas da manhã. Tô falando acerca das características que fazem parte da vida de todo cristão. Falamos de que todo cristão ele é um adorador, que todo cristão ele é membro do corpo de Cristo e necessariamente membro de uma igreja. E hoje vamos falar de que todo cristão é um evangelista. Antes de começar, eu preciso dizer de que, cara, é muito difícil pra mim estar falando disso, porque é uma das minhas dificuldades, sabe? Eu sou um péssimo evangelista, mas vamos lá, vamos ser confrontados juntos pela palavra de Deus. E antes de qualquer coisa, eu só queria mais uma vez, nesse vídeo, indicar esse livro do John MacArthur. Não é só dele, ele escreve com membros da igreja dele esse livro. Evangelismo, como compartilhar o evangelho de modo eficaz e fiel. Sensacional. Bom, vamos lá. Se nós pararmos para refletir acerca do quão poderosa é a mensagem do evangelho, e se você quiser fazer isso, volta nos nossos vídeos lá da série O que Jesus fez por nós, mas se a gente parar para refletir no quão profunda ela é, no quão incrível e maravilhosa é a mensagem do evangelho, o nosso ímpeto de querer anunciar para as outras pessoas deveria ser insuportável. Mas a verdade é que a gente se acostumou com o evangelho, a gente ficou morno quanto ao evangelho, de forma que a gente perdeu de vista a necessidade que o mundo tem de ouvir o evangelho e a nossa responsabilidade de transmiti-lo. Mateus 28:19, depois de todo o ministério de Jesus, ele chega para os seus discípulos e diz: portanto vão e anunciem o evangelho, façam discípulos de todas as nações e batizem eles. Ali naquele momento Jesus ele transmite essa responsabilidade para os seus discípulos e também para nós de anunciar o evangelho. O fato é que o evangelismo é a tarefa central da vida do cristão. Aquele que foi salvo e alcançado pela graça, adotado como filho de Deus, liberto dos seus pecados, deve ter dentro de si um anseio para que outros também conheçam essa salvação, para que outros também tenham a oportunidade de serem salvos da maneira como ele foi, para que outros se acheguem a Deus da maneira como ele se achegou. O evangelismo é um elemento indispensável à vida cristã, de forma que aquele que não evangeliza deve duvidar se de fato ele é um cristão. O papel do cristão em todo esse plano de salvação, em toda essa vinda de Cristo à terra para nos perdoar, o papel dos crentes nesse plano de salvação é de arautos das boas novas. O propósito da vida do cristão é glorificar a Deus, anunciando para o máximo de pessoas possíveis a mensagem do evangelho, a mensagem de redenção. A verdade é que a nossa vida cristã ela ficou mais pesada, mais atarefada, mais chata, porque nós focamos tanto em nós mesmos, nas nossas questões, nos nossos problemas, que abandonamos os outros e abandonamos a nossa tarefa de evangelizar. Tudo bem, a gente entendeu que precisamos evangelizar, mas qual é o conteúdo dessa mensagem? Em Marcos capítulo 4, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, nós aprendemos de que a semente que deve ser semeada no coração das pessoas, ou seja, a pregação que deve sair da nossa boca no evangelismo, é o evangelho, o simples e puro evangelho. Uma boa conduta ela não é suficiente para evangelizar. Milagres não são o conteúdo do evangelho, mas aquilo que Cristo fez naquela cruz, o sangue derramado para nos perdoar, a nossa necessidade de salvação, quão pecadores miseráveis nós somos, necessitados de salvação, e que encontramos essa salvação em Cristo Jesus. É isso que deve ser anunciado. Mais uma vez, volta naquela nossa série sobre o que Cristo fez por nós. Em cada vídeo a gente fala sobre cada ponto do evangelho de forma separada, de forma um pouquinho mais aprofundada. É isso que deve ser pregado no evangelismo, o evangelho. E cara, lembra de uma coisa, o evangelismo é sobre anunciar Jesus, anunciar o que Jesus fez, anunciar o caráter de Cristo, anunciar sobre quem ele é. Então não anuncie como se você estivesse vendendo um produto. Sabe, você tá falando de uma pessoa, de um alguém, não um produto. Não é tipo, e aí, você vai querer Jesus? Recebe Jesus na sua vida, irmão. Pelo amor, é pegar ou largar, hein? Aproveita que hoje tá em promoção e leva pra sua casa. Mais uma vez, o evangelismo padronizado pela Bíblia é aquele que apela ao arrependimento. Se você só transmitir informações, mas não falar ao coração da pessoa e não convidá-la para se arrepender, você não evangelizou. Isso não é evangelismo. Evangelismo implica em convidar a pessoa para que se arrependa
da sua condição atual e receba em Cristo salvação, libertação e um novo nascimento. Algumas considerações importantes sobre o evangelismo. Ainda em Marcos 4, nós aprendemos de que nós não somos responsáveis pelo crescimento da semente. Ou seja, nós não somos responsáveis pela maneira como as pessoas irão reagir. A nossa responsabilidade é sermos fiéis no anúncio, é sermos fiéis à palavra, fiéis ao evangelho. Mas nós não podemos medir como as pessoas irão reagir, se elas vão acreditar e se arrepender ou se elas vão rejeitar o evangelho. Essa não é a nossa responsabilidade. A palavra é suficientemente poderosa para ter os seus próprios resultados por conta própria. Deus é aquele que se responsabiliza em fazer a semente crescer, em fazer a semente se desenvolver. Nós apenas pregamos e vamos para casa descansar, porque o trabalho de fazer a semente crescer, de fazer o evangelho frutificar, é do próprio Deus. Portanto, tire esse peso de cima de você. Nós devemos tirar o peso de cima de nós, de querer fazer com que a pessoa acredite, e se a pessoa rejeitou, a gente fica mal, droga, eu sou um péssimo evangelista, eu sou um lixo. Não. O êxito da nossa pregação não é medido pela maneira como a pessoa reage. O êxito da nossa pregação é medido pela nossa fidelidade às Escrituras e é medido por Cristo nos dias vindouros, no futuro, mas nunca é medido pela maneira como as pessoas reagem. E é importantíssimo enfatizar de que essa ordem que Cristo nos dá, de vão e preguem o evangelho, essa ordem é sustentada pela promessa que ele fez, de que eu estarei para sempre com vocês até o fim dos séculos. Isso significa que Cristo nunca nos deu uma ordem que ele não nos ajude a cumpri-la. Cristo nos dá uma ordem, mas ele se propõe a nos ajudar a obedecê-la. Quando evangelizamos, nunca evangelizamos sozinho, porque Cristo sempre está conosco. Para concluir, nós evangelizamos para obedecer ao Deus que nos salvou e que tanto amamos. Nós evangelizamos para atender às verdadeiras necessidades do mundo em que estamos inseridos. Evangelizamos porque amamos as pessoas e sabemos que o evangelho é a salvação para elas. E nós amamos porque a mensagem do evangelho, ela é grande demais para caber somente dentro de nós. Ela precisa explodir, precisa extravasar para além de nós e atingir as pessoas ao nosso redor. Portanto, meu irmão, fale de Jesus para sua tia, para o seu amigo, chama ele para o seu culto. Cara, chama os seus amigos, fala de Jesus para os seus familiares que não conhecem. Seja delicado, seja simples, seja humilde, mas não deixe de cumprir a sua responsabilidade. Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha com a rapaziada. Tamo junto. Falou, falou.